Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Giovana e o nosso papo de hoje é sobre algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Mas nós vamos falar sobre o quanto o nosso ambiente, esses espaços que nós estamos aí cercados, que nos cercam, quanto ele influencia na nossa saúde mental, naquilo que a gente sente, enfim. A forma como a luz entra, as cores que nós escolhemos, a nossa organização ou desorganização, como é que isso comunica ao nosso cérebro e vai afetando diretamente o nosso humor, o nosso foco e o nosso bem-estar. E para conversar sobre esse tema, nós vamos receber aqui uma convidada super especial, a Catarina Casseb, que é arquiteta e urbanista e tem especialidade em design de interiores. Então, ela também trabalha e acaba estudando sobre design, sobre ambientes e como eles impactam as nossas emoções e a nossa saúde mental. Bem-vinda, Cat! Oi, Giovana, posso te chamar de Gil, então, né? Pode. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Fico muito feliz de abordar esse assunto que é recorrente no dia a dia da minha profissão, né? De como ajudar os meus clientes a terem uma vida mais saudável dentro dos seus próprios lares. Então, para a gente se conhecer um pouquinho mais, eu sou a Catarina Casseb, eu sou arquiteta, como a Giovana falou, arquiteta e urbanista, especializada em design de interiores. Então, no meu dia a dia, eu tento transformar a vida das pessoas através das suas casas e dos seus lares, deixar a vida delas mais felizes, mais confortável, mais aconchegante, mais cheias de afeto. Também eu uso, todo o meu conhecimento profissional para desenvolver dentro dos seus lares uma relação saudável com a casa. Maravilha! Então, vamos começar aqui pela uma primeira parte, porque a gente já ouviu falar de neuroarquitetura, mas muito da nossa audiência não conhece, né? Então a gente vai começar falando, aqui no nosso bate-papo, sobre como é que isso se relaciona. Então, explica pra gente como é que a nossa casa, os nossos ambientes, eles podem interferir diretamente na forma como eu me sinto, eu me concentro, no meu humor e por aí vai, na minha ansiedade. Antes da gente abordar de fato o que é a neuroarquitetura aplicada ao design de interiores, aplicada aos lugares onde a gente trabalha, aos nossos ambientes em que a gente frequenta, a gente precisa entender que o cérebro ele funciona através de estímulos, sobretudo com relação aos sentidos humanos. Então a gente fala dos sentidos que a gente já conhece, então a visão, o olfato, o tato, o sensorial, até o paladar mesmo. Tudo isso influencia e estimula o nosso cérebro a ter reações, comportamentos. Todos esses sentidos, eles desenvolvem no nosso cérebro uma ação, uma reação, então eles desenvolvem na gente emoções específicas. Diante disso, a arquitetura ou design de interiores, ele não é somente visual, não é só aquilo que eu vejo, mas é tudo aquilo que eu sinto no ambiente. Tudo aquilo que me leva a sentir uma emoção, tudo aquilo que me leva a despertar em mim algum sentimento diante do local aonde eu estou. E aí, como isso envolve os nossos sentidos e também influencia nos estímulos do nosso cérebro, dentro da arquitetura, a gente vai ter uma disciplina, uma especialidade que se chama neuroarquitetura, que junta a arquitetura com a neurociência, Então, a gente estuda o cérebro humano diante da arquitetura, diante dos espaços, e como ele se relaciona com os espaços ao nosso redor. E na neuroarquitetura, a gente mais especificamente vai estudar a iluminação e as cores do ambiente, como elas estimulam o nosso cérebro. A gente também vai estudar um pouquinho sobre a organização e a estética do espaço, como isso nos influencia no nosso dia a dia, como influencia na maneira como a gente age, nas nossas reações a diversas situações da vida. A gente também vai estudar a disposição do espaço, as texturas, a acústica, a biofilia, que dentro da neuroarquitetura nada mais do que a vegetação, a aplicação da vegetação na nossa rotina dentro das nossas edificações, E também a gente vai estudar um pouquinho da memória e do significado que os objetos, que os móveis, que as cores trazem pra gente dentro das nossas casas e dos ambientes em que a gente frequenta. Então, resumidamente, fazendo um resumo sobre a neuroarquitetura
e como aplicar isso na nossa rotina, a neuroarquitetura ela vai envolver tudo isso que eu citei anteriormente, né? E por isso, na nossa rotina como arquitetos e design de interiores, é extremamente importante para que o outro se sinta acolhido no espaço em que ele vive. Ele se sinta pertencente, acho que essa é a palavra, pertencente ao espaço em que ele vive, em que ele frequenta. Muito bom, então quer dizer que tem a ver, até porque imagina só, eu penso no meu caso, né? Eu vivo quase a minha vida inteira dentro de casa, porque eu também trabalho de casa. Então, imagina, se o meu lugar de trabalho, minha própria casa não for um lar, eu não me sentir pertencente, então aí tá bem complicado, né? E tu foste falando, e eu fui lembrando de alguns casos clínicos, né? Então, por exemplo, nós temos alguns clientes aqui que são do Enem Mind, são clientes que estão se preparando para o Enem, que inclusive vai acontecer daqui a poucos dias. E eles vêm para cá porque eles precisam se preparar psicologicamente, administrar a ansiedade e tudo mais. E uma das coisas que eles falam muito é que eles não conseguem se concentrar. E eu comecei a desenvolver um questionamento, porque eu comecei a ter impressão, e eu queria que tu me esclarecesse isso, que estudar muito e dormir no mesmo lugar não é uma vibe muito legal. Essa foi a primeira teoria, né, que eu levantei. A segunda é que eu, até por experiência própria, quando o ambiente, que fosse a minha mesa de trabalho, a minha mesa de estudos, está um caos, eu comecei a desconfiar que isso também atrapalhava no foco que eles tanto reclamam. Aí eu quero saber contigo, isso faz sentido? Existe algo por trás ou é só uma viagem na minha cabeça, enfim? Não, faz todo sentido. Acho que a primeira questão, né, de transformar, vamos usar de exemplo o quarto, né? O quarto em um lugar de estudo e um lugar de descanso é um pouco confuso para o cérebro humano entender e separar o descanso do não descanso. Ele não consegue compreender que o mesmo lugar em que ele está ativo, estudando ou trabalhando, também é um lugar que ele precisa descansar. Então isso fica confuso no cérebro humano, ele não consegue assimilar e leva a gente a duas opções. Ou ele vai entender que aquilo é um lugar de descanso, então quando, né, o aluno, o paciente estiver estudando, o cérebro vai estar em modo descanso. Então, ele não vai conseguir render nos seus estudos. Ou a segunda opção, que ele vai entender que é sempre um lugar ativo de estudo. Então, quando ele for descansar, ele não vai conseguir descansar, porque o cérebro dele ainda vai estar em estado ativo de querer estar sendo produtivo. Então, isso tem, sim, uma correlação. Não é uma regra, não é uma lei. Nem todas as pessoas que estudam no próprio quarto, que trabalham no próprio quarto, não conseguem separar. Existem algumas pessoas que têm essa capacidade de separar o estudo e o descanso, o trabalho e o descanso, mas de maneira geral isso é muito complicado e é conflituoso. Por isso, né, como arquiteta, eu sempre falo que se você tá num tempo como esse, né, de estudo constante, contínuo ou de trabalho contínuo, é melhor que esse seu ponto de trabalho, de estudo, de adquirir conhecimento, seja separado do seu lugar de descanso, em vista do seu rendimento, levando em consideração de que será um tempo curto, de que você não vai passar ali 5 anos estudando para o Enem, por exemplo, né? Vai durar um curto período, que é até você passar no vestibular. Então, a gente pode buscar algumas soluções, como, por exemplo, estudar na mesa, estudar no sofá de uma forma que não te leve também a relaxar, né? Mas ter isso separado, porque nem todo mundo vai conseguir administrar isso bem. E aí, a segunda questão é com relação à organização. Eu também trabalho em home office 80% do meu tempo, né? E todas as manhãs eu tenho o ritual de arrumar minha mesa, limpar e arrumar. Mesmo que a minha mesa não esteja completamente suja ou completamente bagunçada, tudo precisa estar em ordem. Como o nosso cérebro funciona através de estímulos, sobretudo os estímulos visuais, quando a gente se depara com um lugar bagunçado, com um lugar sujo, é conflituoso pra gente também ter organização interior. Sabe aquela sentença, aquela frase que a gente usa de que quando as coisas estão bagunçadas por dentro, bagunçada na mente, a gente precisa começar arrumando o nosso quarto? Então, não é uma frase pronta ou uma frase de efeito, ela realmente funciona. A gente começa a organizar os nossos espaços internos na nossa mente através dos externos. Então, aquela sentença de que para eu mudar o mundo eu preciso começar arrumando a minha cama, ela Eu sempre falo isso para meus adolescentes.
Sempre falo É isso. concreta, ela é real. Para eu mudar o mundo, eu preciso começar arrumando a minha cama. Não por uma regra, mas é porque é o mínimo que o cérebro precisa para compreender que não é mais hora de dormir, que não é mais hora de descansar, que é a hora de eu levantar para viver o meu dia. E eu vou mais além quando a gente está falando de adolescente, né? Não só arrumar a cama, mas arrumar a sua cama em lençóis limpos. Então, trocar os seus lençóis, porque como a arquitetura, o interiores, ele vai abraçar todos os nossos sentidos, então o cérebro também entende quando ele não está num lugar limpo. Ele não está descansando num lugar limpo através dos cheiros, através do toque, do sensorial. Então, isso é muito importante em como o nosso cérebro vai funcionar quando aquele momento de sono, de descanso, ele termina, ele acaba. Então, eu levanto, arrumo minha cama e vou viver o dia para ser produtivo. Então, de fato, é concreta essa sentença de que para eu mudar o mundo, eu preciso começar arrumando a minha cama. E aí a gente vai além, né? Arrumando o quarto, arrumando o guarda-roupa. Não tô conseguindo ser produtivo nos meus estudos. Então eu vou fazer o que eu posso diante daquilo que eu não posso. Então eu vou levantar e vou organizar os meus espaços. Porque para quem tá estudando, a disciplina ela é essencial. Eu preciso ter disciplina. E quando a gente não consegue ter disciplina interna, a gente precisa ter a externa nos nossos espaços. Então eu preciso organizar tudo. Organizar os meus livros, as minhas canetas, os meus materiais de trabalho, a minha mesa, organizar o meu excesso de informação que estimula o meu cérebro até demais, né? Então, ter disciplinas bagunçadas, misturar história, geografia com matemática, química e física não vai funcionar por uma questão de desorganização visual. Preciso ter a disciplina de organizar os meus espaços para que eu seja produtivo naquilo que eu estou estudando. Poxa, isso fez muito sentido mesmo. E olha só, interessante, né? Porque a gente trabalha com algumas pessoas que estão hoje vivendo episódios depressivos, né? Então, a pessoa que ela tá em episódio depressivo, ela quer ficar o dia inteiro na cama. Não sei se tu costuma assistir, mas acumuladores compulsivos, né? A gente percebe como o ambiente reflete ali no humor, na desorganização interna. E interessante pensar que o fato de organizar o exterior já vai ser terapêutico, né? É muito legal. E aí, até as mães, eu lembro que acho que um mês atrás, né, eu estava em contato com uma mãe e ela me perguntava assim: Giovana, tu acha que eu arrumo o quarto dele? Porque ele não quer que eu entre, né? Ele tá no episódio depressivo. Aí roupa para todo lado e comida, sabe? Aquela coisa bem caótica mesmo. E aí, o que eu quero saber, o que tu diria, assim, né? Diante de alguém que está num espaço desse, né? Você diria sobre intervenção, eu intervenho, você acha que isso vai ser suficiente, vai ser, ou não suficiente, mas um pontapé para uma mudança? Sim, vamos lá. Um dos principais sintomas da depressão em si é a apatia. O cérebro ele vai desenvolver a apatia a tudo. E isso também se refere ao espaço. Então, esse acúmulo de coisas, né, esse excesso de roupas, excesso de resto de comida, cama bagunçada, não é que ele se sinta, o adolescente, a pessoa humana se sinta confortável nesse espaço. Ele está apático ao seu redor. Então, para ele não faz diferença se tem roupa suja, se não tem. Se tem comida, se não tem. Diante daquilo, isso não faz diferença para ele, não sente nada diante daquela realidade. É natural que o paciente não tenha reações ao ambiente. Para ele vai ser indiferente se o quarto está bagunçado ou não, se tem roupa suja ou não, se tem comida jogada na cama, se os lençóis estão trocados ou não, se tem iluminação natural ou não, é indiferente, porque ele está em um estado apático. Então, é claro que a expectativa é que o paciente reaja diante dessa realidade, né? Que ele olhe ao seu redor e compreenda o quanto é desumano com ele mesmo viver naquela situação. Essa é a nossa expectativa, mas isso vem de um tratamento a longo prazo, vem de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, medicamentoso também, né? Então isso vem a longo prazo. Então eu diria que qualquer ajuda externa é válida, mas uma ajuda em que não desconfigure o espaço para aquele paciente, para aquele adolescente, para aquela vida. Porque a gente precisa levar em consideração também de que o cérebro humano de um adolescente é um cérebro em desenvolvimento. Então ele está
desenvolvendo a sua autenticidade, a sua personalidade, ele está tentando se encaixar em algum lugar, ele está tentando pertencer ao mundo em que ele foi inserido. Então, às vezes, né, o quarto caótico de um adolescente é uma forma dele tentar pertencer a algum lugar. Então, a gente vai ser bem caricato, né? No quarto dos adolescentes a gente tem pôsteres de banda, coisas de filmes e séries, né? As cores fortes, principalmente os que têm personalidades mais fortes também, né? Aquilo ali configura o ser humano que ele está se tornando. Então, também não é saudável, né? O pai ou o responsável interferir no quarto de maneira tão significativa a ponto que desconfigure o lugar em que aquela pessoa se sente confortável para estar apática. Mas toda ajuda, como eu falei anteriormente, nesse estado mental, ela é bem-vinda. Então, por que não, né, recolher as roupas, limpar o quarto, trocar os lençóis, né? Não precisa mudar os móveis, não precisa pintar a parede, não precisa trocar a iluminação, mas transformar aquele lugar em um lugar de afeto dentro daquilo que é personalidade do próprio paciente, do próprio adolescente. Então, para a gente ir caminhando para o final, eu queria que você falasse, Catarina, sobre como eu posso transformar o meu espaço em lar, como é que esse ambiente que eu vivo pode ser um ambiente emocionalmente seguro, confortável. Sabe, o que eu quero dizer com isso é que às vezes você tá, sei lá, numa casa alugada, não dá pra fazer tudo. Você também não é rico ao ponto de fazer aquela casa dos sonhos, mas será que não tem uma forma desse espaço se tornar lá e, ao mesmo tempo, fazer com que a minha saúde mental não seja atrapalhada? Então, nisso eu falo de cores, de luz, de som, de tudo. O que envolve a neuroarquitetura também. Diante disso que você me perguntou, a gente vai ter algumas possibilidades para que o nosso espaço de vivência ele seja um lugar de pertencimento e acolhimento para a gente mesmo, né? Então, de fato, quando a gente vai tratar a iluminação e cores, a gente vai estudar um pouquinho da psicologia das cores, por exemplo, que é a forma como o nosso cérebro funciona a algumas determinadas cores. Então, as cores quentes, que geralmente trazem aconchego, elas estimulam a nossa energia, a nossa interação social, ao nosso emocional de forma positiva, elas vão nos fazer nos sentir melhores em determinados ambientes, né? As cores frias, elas vão ter um efeito mais calmante, vão nos fazer mais relaxar. Elas também remetem ao racional, então vão nos fazer ficar mais ativos racionalmente. Isso é o que a psicologia das cores, de uma forma bem resumida, vai nos dizer. Mas, independente daquilo que a psicologia das cores vai nos dizer, existe também a nossa história de vida. Aquilo que nós vivemos ao longo da nossa história. E muitas vezes as cores, elas vão interferir diretamente nisso. Então, digamos que a psicologia das cores, ela não é um lugar de prisão para nos acorrentar. Muito pelo contrário, ela nos liberta. Eu entendo a psicologia das cores e aí eu me liberto da ideia de que só determinada cor me acalma, de que só determinada cor vai me fazer estimular o meu racional, vai me deixar mais energizado. Muito pelo contrário, a gente precisa do autoconhecimento, que muitas vezes vem através da terapia, da psicoterapia, para compreender quais os estímulos que o meu cérebro tem a determinadas cores. Porque existem cores que nos levam para lugares que não são saudáveis para a gente. Então, acho que como arquiteto, o que eu posso dizer tenha um conhecimento do que é a psicologia das cores, você pode procurar, pesquisar, se aprofundar mais, mas também entenda como você funciona, como o seu cérebro funciona, quais os seus gatilhos a determinadas cores. A iluminação também, ela vai interferir diretamente, né? A gente tem uma discussão dentro da arquitetura de interiores com relação à luz amarela, porque a gente diz que a luz amarela, ela transmite aconchego, ela transmite paz, né? E a luz branca é aquela luz de consultório, aquela luz de restaurante que é muito forte para a gente não criar um lugar de permanência. E aí a gente entra na discussão dos nossos clientes mesmo, né? Como arquiteto, que tem cliente que gosta de luz amarela e tem cliente que não gosta de luz amarela, que gosta só de luz branca. E aí
entra o que eu acabei de falar. Independente do que a neuroarquitetura vai me dizer, do que a ciência vai me dizer da produção de serotonina através da luz do sol, que é uma luz amarela, né? A luz do sol é mais amarelada. Independente disso, eu preciso respeitar a minha história também. Existem pessoas que não gostam de luz amarela porque viveram uma infância com a luz da lamparina, porque não existia energia elétrica na sua casa. Então, para essa pessoa utilizar a luz amarela agora, lembra para ela de uma infância que não foi tão feliz, não foi tão saudável. Então ela só vai se sentir bem com a luz branca e tá tudo bem. A gente respeita essa individualidade, tá tudo bem. Então a gente respeita a individualidade de cada paciente, né, de cada pessoa, entendendo a sua história, entendendo os seus gostos e as suas particularidades, né? Para além disso, já entrando em pontos e mais pontuais de como transformar a minha casa num lar cheia de acolhimento, cheia de afeto, né? Eu preciso trazer para o meu lar, mesmo que seja alugado, mesmo que não seja meu, não seja um imóvel próprio, ou já falando com o público mais da casa autêntica, né? Com um adolescente, com um jovem que ainda mora com os pais, que ainda tem um quarto na casa dos pais e pensa assim, poxa, não posso fazer da casa inteira o meu gosto, com a minha personalidade, né? Mas você tem um quarto, então esse quarto ele pode ser transformado para a sua personalidade. A gente precisa trazer para os nossos objetos, para que a gente se sinta acolhido e pertencente àquele lugar, a gente precisa trazer memória e significado, coisas afetivas para a gente. A gente é o que a gente ama, a gente é tudo que nós amamos, né? As pessoas que nós amamos, as coisas que nós amamos fazer, as coisas que nós amamos ver. E quando eu trago isso para minha casa, eu começo a me reconhecer naquele espaço. Aquele espaço é quem eu sou porque tem as coisas que eu amo, porque eu sou o que eu amo. Então, por exemplo, o porta-retrato com uma foto de família, um souvenir de uma viagem que você fez e gostou, um móvel que foi de algum parente seu que era muito querido, muito amado, né? Então, a cadeira da vovó, a cômoda da vovó, do meu tio, da minha madrinha, que me deu de presente, né? Aquele objeto decorativo que me leva para um lugar de memória positiva, que me leva para um lugar de afeto. Ele vai me ajudar a me sentir mais pertencente e mais acolhido naquele espaço. Então, nesses detalhes em que mora a transformação da minha casa em um verdadeiro lar. É nos detalhes, né? É o básico que funciona. Então, para a gente encerrar, né? Não é a grande transformação que vai fazer com que eu me sinta pertencente e acolhido no meu lar, mas são os detalhes. Aquilo que eu olho num zoom, digamos assim, não que eu olho de forma geral, mas que eu olho num zoom, né? Os pequenos detalhes me fazem me sentir acolhido e pertencente ao lugar em que eu vivo. Maravilha. Gente, hoje deu pra gente pegar, assim, conhecimento. Eu, pelo menos, eu peguei muita coisa pra mim, né? Porque eu acho que faz total sentido. E até mesmo para estar orientando, né, posteriormente meus clientes. Então, hoje nós falamos sobre ambientes, como eles impactam a nossa saúde mental e como pequenas mudanças realmente podem transformar o nosso dia a dia, a nossa saúde mental, né, que é muito além do que estética, né, vai além da estética, vai além de uma simples cor e são tons pastéis, não sei o quê, é muito mais profundo que isso. Catarina, eu quero te agradecer por esse papo. Muito obrigada mesmo, porque você tem assim, uma visão incrível, que também vai considerando, né, a saúde mental e assim, está muito alinhada ao que a gente pensa como casa autêntica. E nós temos hoje como recomendação da casa, a gente sempre dá no final algumas recomendações, e eu quero recomendar o seu Instagram. Gente, olha só, a Catarina trabalha muito no Instagram. O Instagram dela é @CatarinaCasseb. A gente vai colocar aqui na descrição também para você entrar lá. E se você deseja grandes ou pequenas mudanças, visando mesmo a sua saúde mental, a gente sabe que o nosso público é um público que realmente, né, está em busca da sua autenticidade, quer melhorar a sua saúde mental. Fala com ela, né, já vamos deixar o contato, porque ela atende tanto com projetos e consultorias e de qualquer lugar do mundo, porque ela trabalha online também. Fixamente em Belém, mas também atende projetos de qualquer lugar
né? Se tiver internet em Saturno, ela também atende. Exatamente. Eu que agradeço, Giovana, a participação. Foi uma alegria estar com a Casa Autêntica. Admiro muito o trabalho de vocês nas redes sociais e também conhecendo de forma mais pessoal cada uma de vocês que são membros da Casa Autêntica. Então fica aqui todo o meu agradecimento, o meu respeito e admiração por cada um de vocês. Agradeço muito a participação. Obrigada. E aí vocês já sabem que na próxima semana tem mais. Toda quarta-feira estaremos por aqui com episódios novos. Estamos também no YouTube. E é isso. Até a próxima. Um grande beijo e tchau. Tchau, gente. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.